Bem, irmãos, vamos estar dando então prosseguimento aos nossos estudos que nós temos trabalhado. Tema principal da revista, Ide e Pregai. Nós temos falando bastante a respeito das missões e a lição de hoje, que seria a lição na sequência que temos, a lição de número 7, a igreja local e missões. Já temos abordado bastante a respeito, sobre aquilo que nós, de importante, desde os primeiros temas que nós temos, o projeto no coração de Deus, a perspectiva, no Antigo Testamento, na segunda e terceira lição, o Deus de Israel missionário, missão nos Salmos e Profetas, a grande comissão, também nos Evangelhos, a visão de Paulo. Falamos também sobre a visão da igreja, uma igreja com visão missionária, e também abordando agora, estaremos então adentrando no próximo, a igreja local e missões. Então é interessante para a gente poder ver, já, na verdade, são pontos que já comentamos algumas vezes, referente sobre isso, referente sobre a importância da participação da igreja nas missões. E por mais que vai ter também uma lição específica sobre isso, que todos podem fazer lição, que é a próxima lição, já comentamos também sobre a participação das missões. Ela é um dever de todos. Não é simplesmente um dever somente do missionário, do obreiro, do evangelista, não é somente voltado para eles, mas sim uma participação de todos. E o tema da lição de hoje é a igreja local, como que a igreja local ela se relaciona também com as missões. E é interessante, destacando alguns pontos aqui na introdução da nossa revista. Ela vem colocando assim: paixões por missões brota em resposta ao agir do Espírito Santo numa igreja local, como resultado da percepção que cada membro tem da prioridade e da urgência que Deus dá à obra missionária. Eu até destaquei a respeito desse trecho, porque é algo que iremos comentar novamente, vamos falar no decorrer da lição, no decorrer do nosso momento de estudo aqui. Mas é algo interessante porque observamos de que não basta todo o planejamento, não basta todo o preparo, não basta anos e anos de estudo. Nada disso basta se nós não estivermos com o coração dedicado para isso. E talvez esse seja o nosso maior desafio. Talvez esse seja a nossa maior dificuldade. Quando nós falamos, vou só dar um exemplo, bem breve e geral, fora do nosso tema, mas vamos abordar sobre a questão da salvação. Quando nós falamos a respeito da salvação, ela vem com uma mudança de um coração. Um coração que simplesmente tem que abdicar de si próprio para poder seguir a Cristo, para aceitar a Cristo. Mas para o mundo é muito mais fácil fazer diversos sacrifícios. Para o mundo é muito mais fácil depositar altas quantias em dinheiro, até mesmo sacrificar o seu próprio corpo em diversas outras formas. Mas é muito difícil um coração transformado. Isso é algo nosso, irmãos. A nossa natureza humana é assim. E quando nós vamos para a missão é a mesma coisa. Irmãos, sendo bem sinceros, é muito, entre aspas, é muito fácil pagarmos um estudo. É muito fácil termos um preparo, um estudo,
termos estrutura, é fácil, é só a gente juntar, faz o sacrifíciozinho ali, dá um dinheiro, junta aqui, irmãos autônomos aqui, alguém administra e toca o barco. Isso é fácil, irmãos. Mas é muito difícil nós moldarmos o nosso coração para ele estar integralmente dedicado a essa obra. É muito difícil. Então achei muito interessante porque a paixão por missões que o autor ele colocou aqui, ele brota em resposta ao agir do Espírito Santo, em resposta ao agir do Espírito Santo aonde? Numa igreja local, como resultado da percepção que cada membro tem da prioridade e da urgência de Deus dar à obra missionária. O Espírito Santo ele vai agir em nosso meio, mas a partir do momento em que cada um de nós entende a necessidade e dá a prioridade da nossa vida para isso. E dá a prioridade da nossa vida para isso. A gente até comentou em outras lições, né, quando estava fazendo na percepção do Evangelho, e utilizando como exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu creio que foi na lição do Valério que passou, né, a respeito da compaixão que Cristo tinha para com aquelas pessoas que se achegavam. Isso é uma das características importantes de que a igreja precisa ter para que ela realmente seja alguém importada e dedicada às missões. O sentimento que nós temos para este mundo que se perde, ele é importante. Ele é importante. Porque senão, na maioria das vezes, nós estaremos fazendo doações, sacrifícios, somente por desencargo de consciência. Somente por desencargo de consciência. Isso que às vezes acontece muito, né? Que o pessoal fala na grande elite, né, da sociedade, daqueles que têm muitas condições financeiras. É muito comum eles fazerem eventos beneficentes, onde os próprios eventos eles se esbaldam, né? Horrores, mas ali somente para arrecadar fundos e falar, vai para algumas instituições de caridade para fazer o bem. Muitas das vezes desencargo de consciência, porque na maioria das vezes a forma como que essas pessoas lidam, outras de classe social inferior, é de desprezo, é de rejeição, e às vezes nós agimos do mesmo jeito. Fazemos por desencargo de consciência. Vamos ajudar ali, porque tem um irmão lá na missão, tal, vamos só para ajudar, só para fazer dizer que eu estou apoiando a obra. Mas quando eu olho para este mundo, eu olho com um desprezo para as pessoas que estão se perdendo. Está todo mundo perdido, tem mais que morrer mesmo, tem mais que ser julgado mesmo, ser condenado. Falamos, vemos os problemas lá fora nas outras pessoas, mas às vezes agimos igual. Então, em primeiro lugar, antes de adentrarmos nos tópicos da lição, nós precisamos entender de que a questão de uma participação, de uma estrutura de uma igreja local para a missão, ela vai depender de cada um de nós, sobre como que nós damos importância a isso e como que nós dedicamos a nossa vida e o nosso coração para isso. Então nós vamos abordar sobre 5 tópicos, né, que o autor da lição ele aponta sobre características de uma igreja já despertada para missões. Então a ideia do autor é colocar as características de uma igreja que já está pronta, já está despertada para isso. Então é nós olharmos para isso e entendermos o que nós precisamos fazer para sermos isso, para alcançarmos isso. E aí ele destaca a respeito sobre 5 pontos aqui, né? A respeito, o primeiro ponto é o envio de missionários, o segundo é o sustento, o terceiro é a intercessão, o quarto é o relatório e quinto, o descanso. Então são esses 5 pontos principais e nós estaremos comentando um pouco a respeito de cada um deles. E o nosso texto base, né, na verdade é o texto base que está relacionado somente ao primeiro ponto. Cada ponto ele vai ter seu próprio texto base, né? Mas a lição coloca como texto inicial, o texto base,
o que está em Atos capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 14. Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 14. De nossa irmã Isadora para estar lendo para nós, fazendo um favor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles a mão, os despediram. Enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então aqui nós observamos a respeito da igreja de Antioquia, preparando como que foi o início, né? Não vamos falar a respeito do ministério de Paulo, porque quando nós observamos, né, Paulo ele sempre foi ativo onde ele estava. Então o ministério de Paulo é sempre na igreja local, ele já estava trabalhando, né? Ele sempre, nós observamos, né, nos capítulos anteriores, né, desde o momento da conversão de Saulo, a gente observa de que ele já estava ali participando e ajudando também na igreja local. Mas aqui nós observamos o momento do envio numa obra específica, o envio para uma obra missionária, né, para os locais onde não se havia ainda ouvido falar a respeito do Evangelho, onde havia pessoas carentes e necessitadas do Evangelho. Então nós observamos a respeito da igreja de Antioquia, né, uma das igrejas, podemos dizer, né, bem, talvez, fortes e tradicionais da época, né? A gente já lemos um pouco, já foi comentado um pouco também a respeito da igreja de Antioquia. Então nós observamos o momento aonde estes irmãos, eles recebem uma orientação do próprio Espírito Santo de Deus para poder fazer a indicação de Barnabé, de Saulo e Paulo, né, para a obra missionária. Então a gente observa sobre isso, e dentro desse ponto, que é o primeiro ponto, que é sobre o envio de missionários. Dentro desse primeiro ponto, nós temos 3 marcas desta igreja, né, que o autor lá destacou aqui. 3 marcas desta igreja. A primeira marca é uma adoração por excelência. A segunda marca é uma sensibilidade espiritual. E a terceira é uma obediência incondicional. É claro, irmãos, que nós estamos falando sobre a igreja local e missões. O tema geral da revista está mais focado no envio de pessoas para regiões necessitadas. Mas a gente precisa sempre lembrar, porque como nós falamos anteriormente, parece que nós nos acomodamos para desencargo de consciência, olhar nas missões somente nos envios para longe. Mas nós precisamos entender também o agir da igreja na localidade, ela não pode abandonar isso. Então a igreja local e missões é o sustento dela para com pessoas que estão em locais com dificuldade, mas também o agir dela no local. Então aonde estivermos, sempre existirá alguém necessitado do Evangelho. Aonde estivermos, sempre existirá alguém necessitado do Evangelho. Aonde há alguém necessitado do Evangelho, há um campo para fazermos missões. Então nós não podemos também abrir mão da nossa missão, a missão local. É só importante destacarmos e reforçarmos isso mais uma vez. O tema, o texto, vamos abranger mais,
com o envio de missionários, mas nunca possamos esquecer das nossas missões locais. Então, a primeira marca sobre o envio de missionários que o autor destacou aqui foi sobre a adoração por excelência. Ali no versículo 2, que foi lido, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. É como nós destacamos também anteriormente. Não adianta simplesmente fazermos toda uma estrutura e preparo, todo o planejamento, se nós não estivermos conectados com a vontade do Pai. E como que nós podemos estar conectados com a vontade do Pai? Quando nós estamos com o coração direcionado para Ele. A adoração, quando falamos de algo que nós estamos adorando, significa sobre coisas que estão em primeiro lugar na nossa vida. Até mesmo, às vezes a gente até é ensinado a se corrigir, quando nós estamos falando de algo que nós gostamos muito, falando assim, nossa, eu adoro isso daqui. E as pessoas falam assim, não, adorar somente a Deus. Por que às vezes quando a gente gosta tanto de alguma coisa, que a gente acaba utilizando essa expressão? Porque significa que aquilo que nós gostamos é maior ainda do que as outras coisas que eu gosto. Uma coisa é eu falar, nossa, eu gosto muito de um chocolate, aí quando vem com outro guloseima, sei lá, vou chutar um pudim, nossa, mas eu adoro um pudim, eu gosto muito de chocolate, mas eu adoro um pudim. É porque a gente está colocando como algo acima. E quando nós falamos de adorar a Deus, não é somente chegarmos diante da presença dEle e falarmos e declararmos aquilo que Ele é. Adorar a Deus significa colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. E é interessante isso, porque a igreja primitiva, ela vivia colocando as coisas de Deus em primeiro lugar na vida deles. Não as suas coisas pessoais, não a vontade de cada um, mas o intuito principal de buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. E é interessante, mais ainda, que eles estavam fazendo isso, cada um na sua casa, correto? No templo, Juntos. Eles estavam fazendo isso juntos. A igreja precisa estar junta na adoração ao Senhor. Ali estavam todo mundo junto, adorando e louvando a Deus. Todos com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, louvando e adorando a Deus. Então, a gente observa de que quando nós falamos sobre essa adoração em conjunto, é algo que vem a expressar o desejo e o sentimento da alma. O desejo e o sentimento da nossa alma, do nosso coração. Então, uma da marca de uma igreja, dessa igreja aqui de Antioquia, a respeito do envio de missionários, é esse desejo do fundo do seu coração na adoração a Deus. Por isso que nós observamos, quando vemos falar muito do exemplo de Davi, o homem que foi achado segundo o coração de Deus. Por mais que ele tinha seus defeitos, os seus problemas, mas uma característica marcante, a característica marcante de Davi era o anseio e o desejo do fundo do seu coração de estar na presença de Deus. E também de estar juntos, reunidos no templo. Tanto que o maior desejo do coração dele era o quê? Morar na casa de Deus. Morar na casa de Deus, mas naquela época tinha ainda? Não, mas ele se figurava, ele estava no templo, Então o maior desejo de Davi que ele tinha ali em vida era a construção do templo, para ter aonde todo mundo reunir. Ele não estava preocupado somente na vida dele, ele não estava preocupado. Tem gente que fala isso, não, o que importa é eu e Deus, o que importa é só se eu estou adorando a Deus, não interessa aos outros. Mas uma característica de alguém segundo o coração de Deus
e que Ele espera da sua igreja e espera de cada um de nós, são pessoas que querem estar juntas, reunidas, com desejo do fundo do coração em adorar e exaltar a Deus. Então, a primeira marca da igreja de Antioquia, uma adoração por excelência. Segundo ponto, que eu creio que seja uma consequência, quando nós temos um coração dedicado em adorar a Deus, um coração em que o maior desejo é estar na presença de Deus e buscar a vontade de Deus, a segunda marca é a sensibilidade espiritual. Então a gente observa aqui, o Lucas, ele já vem destacando, não é à toa, que Lucas ele destaca, ali na igreja, havia profetas e mestres, e eles oravam, eles jejuavam, adoravam a Deus juntos, sempre buscando essa comunhão juntas. Então, por conta disso, podemos supor que o Espírito Santo falava direto por meio destes nossos irmãos. Eles tiveram a sensibilidade espiritual ao ouvir a voz do Espírito Santo juntamente com eles falando, no versículo 2 nós vemos sobre isso. O Espírito Santo disse: separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. E eles tinham tanto a respeito da sensibilidade espiritual para isso, de que eles estavam com tanta convicção que era uma ordem divina. E por que isso é uma consequência do primeiro ponto? Porque muitas das vezes, se eu não tenho o meu coração direcionado para as coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida, muitas das vezes aquilo que eu imagino ser a voz de Deus é somente a voz do meu coração, querendo me dizer alguma coisa. Isso acontece muito. Não, mas eu sinto que é de Deus, que é aquilo que eu vou fazer, eu tenho certeza que aquilo é de Deus, e muitas das vezes a gente só está querendo satisfazer algum desejo do nosso coração. Então, por isso que nessa segunda marca, a sensibilidade espiritual aqui da igreja de Antioquia, eu gosto de correlacionar uma consequência da primeira, uma adoração por excelência, de alguém que adora o Pai em espírito e em verdade, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar de todas as outras coisas do nosso coração. Porque muitas das vezes nós simplesmente falamos, colocar Deus em primeiro lugar, e a gente só relaciona com as coisas materiais, colocar Deus em primeiro lugar em relação às minhas coisas, então, em primeiro lugar em relação ao meu trabalho, então eu vou me dedicar mais a respeito das obras de Deus, mas é muito mais em primeiro lugar no seu coração. Então, quando nós vivemos essa adoração por excelência, por consequência, nós temos essa sensibilidade espiritual. Então, aqui nós observamos de que esses irmãos, eles estavam tão convictos de ser uma ordem de vida divina, que eles não hesitaram em comunicar à igreja, mesmo que isso eles acabassem perdendo pessoas importantes para o trabalho deles. Imaginemos, tanto a respeito de conhecimento quanto a respeito de eloquência, que Paulo e Barnabé, eles deveriam ajudar muito a igreja de Antioquia, no ensino, na comunicação do próprio Evangelho, do entendimento das coisas, da revelação do Evangelho. A gente sabe do conhecimento como Paulo tinha das coisas do passado, do Antigo Testamento, e a forma como que ele correlacionava com a graça de Deus em Cristo Jesus. Prova disso, quando nós vemos Romanos, a carta aos Romanos, o conhecimento que Paulo tinha. Então, provavelmente, a própria igreja de Antioquia ia perder essa mão de obra, de pessoas que estariam ajudando ali no local. Mas para eles não importavam isso, para eles importava o quê? Que é o terceiro ponto: obediência incondicional. Para eles importava obedecer a Deus. Diante daquela sensibilidade espiritual que eles tiveram, diante daquela adoração, no momento de adoração em conjunto, uma adoração por excelência, em saber discernir a voz do Espírito Santo, eles
obedeceram de forma incondicional. Eles simplesmente obedeceram. Eles não pararam, gente, Deus está pedindo para mandar, mas vamos analisar um pouquinho, porque às vezes a gente não vai ter muito recurso, porque vamos perder os irmãos, vamos pensar direitinho, não sabemos nem para onde eles vão, como é que a gente vai fazer, vamos segurar um pouco. A partir do momento que veio uma ordem divina, nós estamos falando por uma ordem que eles entenderam ser diretamente do próprio Senhor. Se é uma ordem divina, nós precisamos descansar e confiar na provisão do Senhor. Eles simplesmente falaram assim: pronto, pega, vamos, bora. Eles simplesmente obedeceram. Não estamos falando, irmãos, para a gente não nos planejarmos. Não estamos falando para a gente fazer de qualquer maneira. Eu só estou deixando bem claro de que quando se trata de uma ordem divina, nós temos que simplesmente obedecer. E, neste ponto, reforço aquilo que nós falamos constantemente. Não somente para a questão das missões, mas para o nosso chamado como cristãos. Quantas vezes nós vemos orientações de Cristo ao nosso respeito como ordens divinas para nós, que nós precisamos somente obedecer. Somente obedecer. E a gente sempre fica arrumando uma desculpa: não, mas é porque é difícil, não, mas porque assim as pessoas vão passar por cima de mim, não, porque assim eles vão achar que eu sou trouxa, não, porque assim eu vou me sentir trouxa, não, porque assim. Mas são ordens divinas? A ordem do Senhor? Irmãos, olha como que uma coisa vai puxando a outra. Se eu não estou disposto a obedecer às ordens de Cristo na minha vida, sobre como eu devo viver a minha vida, como que eu vou estar disposto a fazer uma missão? Como que eu vou estar disposto a entender o chamado de Deus para mim, para poder fazer uma missão? É aquela parábola do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala lá sobre da questão dos próprios talentos, né? Foste fiel no pouco, né? Sobre o muito te colocarei. Aquele que consegue ser fiel no pouco, consegue ser fiel no muito. Como que Deus vai separar e chamar alguém que não consegue nem ao menos obedecer aquilo que já é revelado para nós por meio da palavra de Deus? Então, a obediência incondicional desta igreja é algo também que chama a atenção. É algo também que chama a atenção. Então, se a gente está falando sobre o primeiro ponto, sobre o envio de missionários, e vemos a respeito dessas três características, dessas três marcas da igreja de Antioquia, é algo que eu preciso olhar para mim e também buscar. A obediência incondicional a respeito daquilo que Cristo já me ordenou a viver. Parar de arrumarmos desculpas, parar de arrumarmos justificativas. Obediência incondicional. Como você deve tratar o seu próximo? Faça. Como você deve amar o seu próximo? Faça. Você deve perdoar o seu inimigo? Faça, porque isso é uma ordem de Cristo. Se eu não sou capaz de obedecer essa ordem de Cristo, que já é revelada para nós por meio da sua palavra, como que eu vou obedecer a um chamado do Espírito Santo? Primeiro que eu acho que vamos ter até dificuldade de discernir esse chamado do Espírito Santo. Então, obediência incondicional, adoração por excelência. E junto com isso nós temos a sensibilidade espiritual. Então este é o primeiro ponto destacado sobre a igreja missionária, que nós vemos em Atos 13, 1 a 14. O segundo ponto, passamos pelo envio, agora temos o segundo ponto, o sustento de missionários. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 19. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 19. Irmão Barnabé, deve estar lendo para nós.
Isso. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava profundidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente e em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. 10 a 14. Até o 19. Até o 19. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E aqui a gente observa a respeito do sustento dos missionários, né? A respeito, por exemplo, de Paulo. É interessante nós sempre lembrarmos o seguinte: o local, como nós falamos de que a igreja local também tem que fazer missões no seu local, aonde ela está instalada, ela precisa fazer missões também, porque não existe um lugar aonde não há alguém necessitado da transformação do Evangelho. Irmãos, não existe um lugar na face da terra onde não exista uma vida, uma alma a ser transformada pelo Evangelho. Só que, irmãos, nós temos muito apoio no local onde nós estamos. Nós temos os nossos irmãos juntos conosco. Nós temos, além da igreja local, a casa de cada um, os bens de cada um. E a gente sabe que sempre que precisarmos de algum apoio, nós temos alguém do nosso lado para contar. Mas o local de pouco apoio e muito trabalho é o local das missões, aonde as pessoas estão em locais onde não tem apoio nenhum à sua volta, aonde simplesmente só tem pessoas de que não conhecem ou não estão inseridas dentro do Evangelho, e muitas das vezes também com muitas necessidades sociais e financeiras. Então, no local das missões, geralmente, vamos deixar também bem claro que geralmente, quase na maioria das vezes, é um local de pouco apoio e de muito trabalho. Eles precisam muito mais do que a gente. Eles precisam de uma estrutura muito maior do que a gente. E às vezes nós estamos mais preocupados conosco. Às vezes nós estamos mais preocupados com a nossa situação, mesmo sabendo de que nós não estaremos desamparados, mesmo sabendo de que nós temos apoio dos irmãos à nossa volta sempre que nós precisarmos, ou até mesmo de outras igrejas por perto. Nós nunca estamos desamparados, mas às vezes, em primeiro lugar, nossa maior preocupação é conosco, e não com aqueles aonde estão em locais com muita dificuldade e sem nenhum apoio pessoal, físico, onde eles vão olhar para um lado e para o outro e falar assim: caramba, só tem eu para resolver, só tem eu aqui. Então, aqui Paulo, ele vem agradecendo aos filipenses, à igreja de Filipe, sobre a preocupação que eles tinham com esse andamento da obra. E eles fizeram questão de participar com ele. A gente viu no versículo 14 e no versículo 15, né? Nossa, vocês fizeram muito bem associando comigo.
Vocês se associaram comigo na minha dificuldade. Vocês se associaram comigo no meu problema que eu estava passando aqui. Porque não é fácil. Porque essa missão ela não é simples. Eu dou graças a Deus porque vocês estão comigo nessa. Eu sei que eu não estou sozinho. Mesmo estando longe, mesmo não tendo a oportunidade de ter esse apoio pessoal, presencial, mas Paulo ele se alegra em saber de que há uma igreja que estava se associando com ele da forma que eles podiam. E a forma que eles encontraram foi com o sustento para a obra. Então é um privilégio poder nós entendermos que estamos participando disso. Ele até coloca isso no versículo 10, né? Vocês já tinham esse cuidado antes, né? Só que estava faltando era oportunidade para vocês. Como é, irmãos, maravilhoso fazermos parte desse plano da forma como que nós postamos, da forma que nós podemos. Às vezes esse que é o intuito, né? Às vezes que uma empresa ela procura trabalhar com seus funcionários quando pega uma obra enorme, uma obra grande, e depois que está concluída, ele tenta passar para todo mundo falando assim, ó, tá vendo? Foi com a ajuda de todo mundo que nós alcançamos aquilo dali. Nós alcançamos aquela obra, finalizamos em tempo, finalizamos sem nenhum problema, sem nenhum trabalho, foi com a participação de cada um. E aí até mesmo os próprios funcionários se sentem orgulhosos de poder ter contribuído para aquilo. Irmãos, por que nós não sentimos isso também? Quando nós vemos pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, porque nós também não criamos também o mesmo sentimento de olhar para aquilo e falar assim, nossa, graças a Deus eu pude ajudar como que eu podia, ou da forma que eu podia, consegui ajudar, consegui contribuir. E o que a palavra de Deus fala? Que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Às vezes nós nos orgulhamos de um servicinho feito, enchemos nosso coração de alegria e de orgulho, mas com vidas sendo transformadas pelo Evangelho, tratamos com mais uma vida. Não é mais um, tá bom. Então Paulo, ele coloca sobre isso, e a própria igreja de Filipe, ela se coloca com o orgulho de poder ter ajudado e contribuído, essa parceria que colocou sobre isso. E essa responsabilidade também, que eu até achei interessante observar, Paulo ele coloca a respeito da dificuldade dele, né? Ele colocou: nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, né? Exceto vocês. Quando ele partiu da Macedônia, né? Ele está falando a respeito da sua segunda viagem, né? Ali no versículo 15. E a igreja de Filipos é a única que se comprometeu, né, em ajudar. E o que me chama a atenção também, irmãos, é o seguinte: quem enviou Paulo nas missões? Qual foi a igreja? A igreja de Antioquia. Mas a igreja de Filipos não estava preocupada com isso. Ah não, se é a igreja de Antioquia que enviou, eles que cuidem, eles que se viram mal, ele tem que buscar quem enviou eles. Eles têm que preocupar com quem ajudou eles, quem mandou eles, quem mandou mandar eles. Irmãos, nós precisamos entender, é claro que principalmente se tratando da história de vida de Paulo, de que isso foi uma orientação do Senhor, de que essa obra é uma obra do Senhor. Por mais que você tenha uma igreja local que está preparando e enviando alguém, mas a missão não é da igreja daquele local, a missão não é da igreja do Bela Vista, a missão não é da igreja lá de Vitória, não é. A missão é de quem? É do Senhor. Isso me chama a atenção, porque a igreja de Filipos não enviou Paulo. A igreja de Filipos não foi aquela que preparou e mandou e estava recebendo os relatórios de Paulo, mas ela viu alguém necessitando, que fazia uma grande obra, que estava executando uma grande obra, uma obra pela qual eles se importavam, uma obra pela qual eles se preocupavam em ver crescer, e eles foram lá e ajudaram, eles foram lá e contribuíram. Nós precisamos entender de que a obra é do Senhor.
A missão é do Senhor. E para cada alma convertida e transformada pelo Evangelho, ela não está sendo contada para a igreja A ou B. Ela é para o Senhor. Então, o sustento dos missionários também vai estar muito relacionado com a forma que eu trato a obra de Deus. A prioridade que nós damos para a obra de Deus. E também, podemos dizer, seria como se fosse o sustento agora espiritual, mas o terceiro ponto, já falamos o primeiro ponto do envio de missionários, o segundo ponto sobre o sustento dos missionários, e agora o terceiro ponto, a intercessão pelos missionários. Efésios, capítulo 6, versículo 17 a 20. Só nossa irmã Rose pode estar para nós, por favor. Efésios, capítulo 6, versículo 17 a 20. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Destacando com toda oração e súplica. Suplicarmos e intercedermos pela obra, pela essa missão. O autor até coloca, que onde que nós vemos a respeito da missão crescendo, Satanás também ele vai agir. Mas eu gostaria de destacar também um segundo ponto, até falando sobre a perseverança. Ele coloca que um missionário em pleno exercício de sua vocação se torna um grande inimigo de Satanás. Mas eu gostaria de acrescentar mais uma coisa. Ele torna-se um grande inimigo de si mesmo. Porque o nosso desejo, a nossa vontade não é essa. Nossa carne não tem essa vontade de se sacrificar pelo outro, de se sacrificar pelo próximo, de abrir mão de muitas coisas, do seu próprio conforto, muitas das vezes. Isso não é meu desejo, da minha carne. Eu como pessoa, ninguém gostaria de passar por dificuldade. É claro, Satanás vai se levantar, vai. Mas talvez eu acho que nossa maior dificuldade está dentro de nós. É vencermos os nossos próprios desejos, a nossa própria carne contra isso. E aqui Paulo, ele coloca sobre isso, com todo tipo de oração, súplica, vigiar com perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos estar cada vez mais envolvidos nas orações para a missão e também para uns para com os outros. Isso é uma necessidade da igreja como um todo. Isso é uma necessidade da nossa vida cristã. Isso aí é algo que nós precisamos cultivar dentro de nós, e Paulo ele faz questão de pedir especialmente para ele também, orando também por mim, no versículo 19. E aí quando nós estamos orando por alguém, quando nós estamos, mais interessante ainda, porque a gente está vendo sobre uma intercessão, súplica. Confundimos muito um pouco também, Orar, Senhor, eu peço que o Senhor ajude fulano, estou orando. Às vezes eu só cumpri tabela, eu pedi e tal, já orei para você, tá tranquilo. Uma súplica é quando o seu coração está envolvido por inteiro. Você está suplicando que algo aconteça.
É diferente de pedir. É diferente de pedir. Uma coisa é chegar para o irmão Valmir e pedir: ô irmão, me ajuda nisso aqui que eu estou precisando de uma ajuda. Se o irmão vai ajudar ou não, é uma coisa. Outra coisa é chegar diante do Valmir: pelo amor de Deus, cara, eu estou precisando demais, me ajuda, por favor. Eu estou dependendo demais do seu apoio, da sua ajuda, porque não tem jeito, eu preciso demais de você. Isso é uma súplica. A diferença de um pedir e de uma súplica está na importância que você precisa da sua necessidade. Então Paulo ele fala sobre nós suplicarmos pelos santos. Isso está muito relacionado com qual é o seu sentimento para com todos os santos. Será que para a gente tanto faz, tanto fez? Vamos orar, o irmão está precisando de ajuda. O Senhor, ajuda lá o nosso irmão. Ou realmente eu estou com o meu coração querendo ver o pedido que eu estou clamando a Deus realizando. É isso que nós precisamos também ter pelos missionários, irmãos. Pela obra como um todo. Um clamor, uma súplica. Porque quando nós suplicamos, significa que o meu coração ele está envolvido naquilo que eu estou pedindo. Por isso que Paulo aqui acha até interessante, né, quando ele escreve aqui, né, com todo tipo de oração e súplica. No versículo 18, né, orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, com perseverança e súplica, e repetir 2 vezes, né, por todos os santos. Ele pede para orar por ele também, e principalmente no final, pelo sucesso da missão, para que lhe seja dada a palavra com intrepidez. E sabe, irmãos, nós precisamos clamar a Deus, suplicar a Deus, para que a palavra esteja sendo anunciada com ousadia e intrepidez. Mas como destaquei no começo, entendendo de que a missão também é local, aonde nós estamos, eu gosto de destacar a oração da igreja lá em Atos capítulo 4, versículo 29 e versículo 30. Quando eles começam a orar em uma só voz, falando: ó Senhor, tem se levantado pessoas contra nós, ó Senhor, tem se levantado pessoas nos perseguindo. E aí, né, eu gosto de fazer a correlação da diferença, né, das orações lá do salmista, quando fala: Senhor, então derruba os meus inimigos, faça com que eles caiam. A gente vê a diferença da igreja orando ali, falando: Senhor, agora pois, nos capacite, nos levante cada vez mais, para que possamos anunciar com ousadia e intrepidez a Tua palavra. Nós temos suplicado por isso, nós temos clamado ao Senhor, que nós aonde estivermos, a igreja local esteja suplicando por estar anunciando a palavra do Senhor com ousadia, coragem, diante das pessoas. Então a intercessão, a súplica pelo sucesso da missão, precisa ser também uma característica de uma igreja local preparada para as missões. E assim como tem sido a nossa oração. Qual tem sido, né, a nossa forma de estarmos orando a Deus? E agora vamos rapidamente passar nos outros 2 últimos pontos. O relatório dos missionários. Atos, capítulo 14, versículo 25 a 28. Atos capítulo 14, versículo 25 a 28. Irmã Daiane, pode estar lendo? Por favor. E tendo anunciado
dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido reconhecidos a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então nós observamos, né, ao final da primeira viagem, os irmãos eles retornando, trazendo o relatório da missão. Acho que a preocupação maior aqui dos irmãos é que eles estavam preocupados com o objetivo da missão. Qual era o objetivo da missão? Levar o evangelho a almas que precisavam. Preocupação muitas das vezes deles, né, não era sobre talvez a questão financeira. Ué, nós demos tanto, cadê? Está voltando quanto para nós? Usou direitinho, está tudo certinho e tal. Às vezes, irmãos, observamos de que a maior preocupação de algumas igrejas, pessoas, é mais voltado para o relatório financeiro. Está indo tanto, está voltando quanto? Está tudo contabilizado, está tudo certinho? Regrando tudo lá. Ó, gastou um pouquinho a mais aqui, ó, irmão. Cuidado aí. Quando nós estamos preocupados com a obra do Senhor, o que nós estamos esperando receber de volta do relatório? E aqui achei interessante porque eles chegaram falando, e é recompensador para a igreja, como nós falamos sobre quando nós estamos envolvidos num serviço, numa obra, como é recompensador vermos isso acontecendo, como é recompensador vermos pessoas sendo alcançadas, como é recompensador vermos as grandes coisas que Deus faz na vida das pessoas. Como isso é recompensador, meus irmãos? Como que isso é recompensador? E é claro, a forma de recebermos o relatório também é um reflexo de qual é o interesse da igreja pelo missionário. É como, vou até citar, imagina, né, tá vindo um irmão lá para poder trazer o relatório, falou assim, olha, eu estive lá, trabalhei naquela região, lá nas aldeias, graças a Deus, hoje conseguimos deixar um grupinho lá que se reúne, sempre louvando a Deus, conseguir ensinar, deixar alguém pelo menos que tem um dom, habilidade para poder continuar o ensino, ou até mesmo continuar a pregação do Evangelho. E aí, como nós recebemos a notícia, que bom, graças a Deus, ou com alegria, com felicidade, de poder ver de que a palavra alcançou mais algum lugar, mais uma região, se estabeleceu em mais algum outro local. Isso precisa ser algo motivador para nós, ao recebermos esses relatórios, ser algo motivador para nós. Eu imagino, né? Como deve ser baque, né, tanto para o missionário, quando ele vem trazendo o relatório com tanta felicidade, às vezes as pessoas não estão nem preocupadas, e talvez possa ter alguém, né, que está mais preocupado com o relatório dos bens do que com o relatório de pessoas que foram transformadas. Como que isso deve ser desmotivador, né, para aquele que está lá na frente, passando dificuldade, que muitas das vezes abriu mão de conforto, em amor a outras pessoas. Como isso deve ser desmotivador. Então, uma igreja que está preocupada também com a missão, é uma igreja que está sempre querendo saber como é que estão as coisas. Isso é demonstrar interesse. Isso é demonstrar interesse. É sempre estar lá, irmão, como é que está aí? Irmão, olha, visitamos mais uma família se converteu, graças a Deus. Louvado seja Deus. Uma igreja que procura ter o relatório para poder se alegrar
com grandes coisas que Deus fizeram. Foi isso aqui que a gente vê lá em Paulo, Barnabé, retornando a Antioquia. Eles chegaram lá alegres. Eu imagino também a igreja toda assim, todo mundo atento, ouvindo eles falando as grandes coisas que Deus fizeram no meio dos gentios. Eu fico imaginando uma igreja assim, olhando assim, rindo assim, sorrindo ao ouvir o relatório ali dos nossos irmãos. Porque eles queriam saber, eles tinham um desejo de saber como que Deus estava agindo na vida dessas pessoas. Então, quando nós falamos sobre o relatório dos missionários, talvez está muito mais relacionado sobre como que a igreja busca esses relatórios. Rodrigo, pensando que fazer missões é juntar tesouros no céu, né? Como Jesus disse. Mas às vezes nós nos preocupamos em juntar aqui mesmo na terra. Queremos comprar isso, aquilo, né? Temos a nossa poupança gorda lá, enquanto que os nossos missionários estão passando necessidades. Eu fico observando que quando Paulo ele agradece aqui aos filipenses, né? Vocês mandaram tanto que eu tenho abundância. Ou seja, aquilo que você acabou de falar, eles não faziam conta, né? Já mandando tanto, né? Quando ele pedir mais, a hora que aquele dinheiro acabar, a gente manda mais, né? Paulo nunca pediu dinheiro. Vamos falar em todas as cartas, ele nunca pediu. As igrejas contribuíram. Agora, o que é isso? É obra do Espírito Santo, né? Quando nós lemos lá na introdução que você leu o capítulo 13 de Atos, o que aconteceu lá? O Espírito Santo moveu os corações, tanto para enviar, né? E a igreja de Antioquia, mais tarde eles participaram também de ofertas para os enviados para missões. Mas quem saiu assim, de primeira linha foram os filipenses, os tessalonicenses. Depois as igrejas da Macedônia também contribuíram, está em 2 Coríntios capítulo 8, né? Vamos pode ler lá. E eles contribuíram, o apóstolo Paulo diz ali em capítulo 8 de 2 Coríntios, que eles contribuíram além das forças que eles tinham. Ou seja, eles não faziam conta. Não estou preocupado, não sei se naquele tempo tinha conta de água e luz para pagar, como nós temos hoje, mas eles não se preocupavam com isso se tinha. A importância era eles mandar a oferta. Ali era a ação do Espírito Santo na vida do verdadeiro cristão, né? Então, quando nós deixamos de ser egoístas, né? Querer só para nós, quando nós buscamos a Deus em oração, isso que Paulo pede aí, né? Desde que foi a irmã Rosa que leu agora, né? Efésios capítulo 6, né? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 aí, Paulo pedindo as orações, né? Então, pedindo, ore também por mim, né? Então, quando nós oramos, né? O Espírito Santo move os nossos corações mesmo, né? Não é fulano está precisando de uma oferta lá, né? Eu vou levar o caso para a igreja. Por que eu não faço isso? Por que eu tenho que levar para a igreja? Então, não é errado também, claro, né? A igreja contribui. Mas se eu estou orando, eu também posso contribuir individualmente. É isso que os filipenses fizeram, né? Eles contribuíram individualmente. E Paulo diz aí que eles fizeram além das vossas forças, para que ele tivesse abundância. Por quê? Se eles não iam, quem era Paulo? E como que um missionário vai viajar sem dinheiro? Vai pagar passagem como? Né? Então, eu fico pensando que Paulo nunca pediu. Hoje os nossos missionários pedem. Eles enviam pedido para as igrejas. Manda, precisamos fazer isso, né? Manda oferta. Paulo nunca pediu oferta. Ele tinha abundância. Então parece, né, que é uma falta de cuidado nosso, né? Nós hoje não oramos, nós não jejuamos, né? Talvez não entregamos 100% da nossa vida ao Senhor, à disposição do Espírito Santo, porque Ele agisse nas nossas vidas. O que está faltando é isso, né? Às vezes não nos falta dinheiro para contribuir. Às vezes eu tenho, você tem, os irmãos têm. O que está faltando é o Espírito Santo mover o nosso coração para isso, né? Então isso é missão. Se eu não prego, mas eu envio uma oferta para o meu irmão que é missionário está precisando, ele vai fazer a obra em primeiro lugar. Então isso é juntar tesouro no céu, que Jesus falou, mas às vezes nós preferimos juntar aqui na terra mesmo. E é interessante, né, irmão, você falou a respeito do egoísmo, que me veio também um exemplo na minha mente. Às vezes nós queremos também nosso conforto. Nós temos, talvez, nossa casa, às vezes temos um carrinho e a gente olha assim, estou querendo trocar, quero um confortozinho um pouco melhor. Quero pegar um carrinho pelo menos com ar-condicionado, ele está um calorão danado e tal. E às vezes parece que o missionário não pode. Porque se alguém vê que assim, trocou de carro lá, tá vendo? Cadê? Vai fazer a obra? Né?
Parece que eles têm que sofrer, eu não. Eles têm que penar, eu não. Eles têm que passar lá na míngua, porque foi isso que ele escolheu, foi a vida que ele escolheu, é essa, não é? E aí, às vezes, como um falou, parece que às vezes Paulo ele tinha mais do que aqueles que próprio ofereceram para Paulo. Talvez o irmãozinho lá estava na dificuldade, ofereceu para Paulo porque desejo de ajudar na obra, desejo de contribuir para a obra. Mas hoje parece que nós estamos preocupados com a aparência, né? A gente fica só observando, manda e fica observando. Parece que para ser missionário de verdade ele tem que passar sufoco. Para ser missionário de verdade ele tem que estar com dificuldade, ele tem que estar passando fome. Aí é missionário de verdade, porque tem amor pela obra, né? Aí ele pode ter sim, agora você não. Com esse tipo de pensamento, amor pela obra, você não tem não. E aí, como o irmão Barnabé comentou, e ele também no início da lição, né? Não adianta se não for um mover do Espírito na nossa vida. Outra coisa, missões, trabalho em missões, é para povoar os céus, né? E não a terra. Então aquela cidade que João viu, né? Com ruas de ouro e cristal, não viu ninguém andando nela ainda não, por enquanto. Ele só viu a cidade toda preparadinha para alguém futuramente andar naquelas ruas, morar naquelas casas bonitas que ele viu lá. Então Deus não fez uma cidade para ficar sendo uma cidade fantasma. Ela vai ter que ser povoada, né? E essa povoação dos céus é a responsabilidade da igreja, claro, com a ação do Espírito Santo. Então isso é missão, né? A missão é o quê? Povoar os céus, ganhar almas para Cristo, para que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, né? Aqueles que foram alcançados pela missão, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, através das missões, seja dos missionários ou da própria igreja, né? Até porque nós somos missionários, né? Individualmente. Então nós temos essa responsabilidade, agora a cidade está preparada. Povoar ela é obrigação nossa. Né? Bem, irmãos, então só revisão, são 5 pontos falando de 4. O último, bem rapidinho para a gente finalizar, já passou um pouquinho do nosso horário, mas vamos já finalizar. Mas então, recapitulando, o primeiro ponto de uma igreja local, a relação da igreja local com as missões é o envio de missionários. O segundo é o sustento dos missionários. O terceiro é a intercessão pelos missionários. O quarto é o relatório dos missionários. E o último é o descanso e retorno dos missionários ao trabalho. Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 32. Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 32. Vou deixar por último o irmão que achar, pode ir. Está lendo? Marcos 6, versículo 30 a 32. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam em vinho e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Então aqui, né, a gente observa o próprio Senhor Jesus Cristo dando exemplo para nós, né? Chegava uma hora, eu falei assim: meu irmão, faz o seguinte, vem um pouquinho para cá, dá uma descansada, porque o trabalho não é fácil não, é cansativo, irmãos. E é claro que tem, né, como o exemplo que nós vemos aí, né, o Senhor Jesus Cristo junto com os apóstolos, falando que eles não tinham nem tempo, ele estava indo e vindo, não tinha nem tempo para comer um pão. Mas também o cansaço físico pega, mas também destacar o cansaço mental e emocional, o tanto que pesa. Chega a ser um pouco engraçado, né? A gente observa um pouco isso dentro do nosso local de trabalho. Aquela pessoa que estava só acostumada no serviço braçal, está lá mesmo que passa o dia todo lá no sol trabalhando, chega no fim do dia, está cansado. A primeira oportunidade que às vezes perde e entra dentro de um setor mais administrativo com responsabilidade, cheio de responsabilidade em cima, cobrança em cima, aquela pressão em cima. A primeira coisa que a gente vê a pessoa falando assim: rapaz, parece que eu estou mais cansado de quando eu estivesse trabalhando lá fora. Parece que a minha mente está
que eu não estou conseguindo nem raciocinar direito. O cansaço mental e emocional é muito grande. Quando nós falamos sobre esses irmãos que estão dentro de locais de muito problema social, muito problema financeiro, muito problema emocional, o tanto de coisas que tem que lidar com famílias desestruturadas, sem apoio, como falamos, sem nenhum apoio de outro irmão por perto, porque ele está sozinho. Às vezes, como nós falamos, nós estamos aqui na igreja, nós também podemos ter tudo isso ao nosso redor. Estamos no bairro, ali no bairro você vê, tem muita gente precisando e tal, mas chega alguém ali, eu vou lá na igreja, irmão, você me ajuda com essa questão? Vamos em dois aqui, vamos lá trabalhar, vamos me ajudar nisso aqui, vamos fazer um ajuntamento aqui e ver como nós podemos apoiar aquela família. Agora você está lá uma pessoa que às vezes olha para um lado, olha para o outro, só tem eu para resolver. Além do cansaço físico, além de todo esse envolvimento para com as pessoas, o cansaço que se tem não é pouco, é muito grande, é muito grande. E aí a gente volta, né, no que a gente comentou agora há pouco dos relatórios, né? A pessoa olha assim, às vezes o camarada resolve tirar um tempinho para descansar, para assim, vou pegar minha família, pelo menos viajar um pouquinho para dar uma distraída, e tem gente que está olhando preocupado com isso. Fala assim, tá viajando, tá vendo? Cadê a missão? Cadê a missão? Irmãos, precisa de descanso. O próprio Senhor Jesus Cristo fez isso com os seus apóstolos. Olharam para eles ali, que foram ali fazer a missão, e falaram, pronto gente, para um pouquinho agora, vamos parar um pouquinho? Vem cá vocês, vamos descansar. Levou para um lugar deserto, para poder descansar, para não ter preocupação nenhuma, para não ter que ficar pensando o que tem que resolver, não. Então a igreja também tem que estar preparada para isso. Preparada para entender, é a mesma coisa que no nosso serviço, né? Quando você tira férias, você vai receber também, né? Para você descansar. Às vezes as pessoas também reparam, né? Você, não, agora ele está descansando, né? Então não precisa de sustentar não, não precisa de apoio nenhum mais não. Ué, ele vai fazer o quê? Talvez no momento que ele resolveu parar para descansar, no mês que ele parou para resolver descansar, vai deixar também sem receber nada? Faz parte, irmãos. Tem que dar um descanso. Então, o último ponto de uma igreja local que está envolvida com missões é entender o descanso e também o retorno desses irmãos ao campo missionário. Então, são estes 5 pontos que a lição ela nos apresenta. Novamente, o envio dos missionários, o sustento, a intercessão, o relatório e o entendimento do descanso e também do retorno, né? Quando ele for retornar, né? O apoio que precisar para poder fazer este retorno. E é isso, irmãos. Assim nós encerramos a lição que aborda sobre essa questão da igreja local e missões, a relação em que a igreja precisa ter, e que possamos olhar para todas essas características e entender de que cada um de nós fazemos parte de uma igreja local. E isso vai começar com uma transformação individual. O que a igreja pode fazer? Por meio da sua liderança, por meio daqueles que ministram a palavra, é ensinar, é falar, é comentar, é mostrar, incentivar, mas não vai adiantar de nada se cada um não estiver disposto a ser transformado pelo Espírito. Não vai resolver nada se cada um não tiver com o coração disposto para isso. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos já